Oi, pequenino. Vim compartilhar mais um insight com vocês no dia de hoje sobre a possível aparência negativa que alguns anjos poderiam possuir. Eu digo negativa de acordo com o nosso padrão de beleza. Porque quem determinou o padrão de beleza? Quem ou o que é bonito para você e o que é feio? Talvez a luz que seja bonita aos nossos olhos seja desagradável a outros. Talvez a escuridão seja bela para alguns olhos, calmante e atrativa, e nós apenas entendemos como padrão de beleza aquilo que somos habituados. Uma pessoa bonita tem que ter um padrão X, cor de pele tal. Um animal, para ser fofinho, precisa ter as características específicas do nosso gosto. Mas vamos nesse instante tentar mobilizar uma chave em uma porta diferente da nossa consciência. A religião nos ensina que as trevas são a aparência do mal e a luz a única aparência do bem. Porque as criaturas que vivem do lado mais escuro do nosso planeta, como por exemplo, no fundo do oceano, são as únicas capazes de emitir luz própria. Bem, a resposta seria a adaptação ambiental. Pode ser, pois eles precisam acender para clarear o caminho, para se livrarem de predadores, caçar o próprio alimento em meio à total escuridão. Mas se o que está em cima é como o que está embaixo, de acordo com a lei do ocultismo, isso significaria que nas trevas, ou seja, a escuridão, é de onde brota a verdadeira luz. O universo é escuro, densamente escuro. Será nesse caso que os seres universais são de pura luz, por esse motivo, já que o que está em cima é como o que está embaixo nas profundezas? E sabendo que existe muita escuridão acima, que alguns conhecem até como a matéria escura, e que alguns seres que para nós se apresentem como belas formas luminosas talvez venham de lugares com muita escuridão e também precisam desenvolver luminosidade própria. Nós vamos analisar agora, vindo mais para uma pesquisa, alguns versículos da Bíblia que falam a respeito da aparência luminosa de alguns anjos. E eu vou citar 5 passagens bíblicas que citam essa aparência. Temos Lucas 2, versículo 9, da versão internacional da Bíblia, que diz: durante o anúncio do nascimento de Jesus, um anjo do Senhor aparece com a glória do Senhor brilhando ao redor deles. Ou seja, um ser que emite luz. Em Mateus 28,3, na descrição do túmulo vazio, um anjo é mencionado como um aspecto de um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Mais um ser com uma aparência extremamente clara, porque um relâmpago é capaz de clarear, é como se fosse a lua. Em Atos 12, versículo 7, quando um anjo liberta Pedro da prisão, a descrição da escritura é a seguinte: uma luz ilumina a cela, indicando a presença divina. E em Apocalipse 18, versículo 1 diz: num contexto da queda da Babilônia, é mencionado um anjo com uma grande autoridade, cuja glória ilumina toda a terra. Em Ezequiel 1, nos versículos 13 e 14, na visão de Ezequiel, seres semelhantes a querubins são descritos com brilho semelhante ao fulgor de brasas acesas, ou seja, são como fogos queimando. E lembrando que os querubins são rodas, tá? Então, um dia, se você vê uma roda flamejante, pode ser um querubim da Bíblia. Mas em outras culturas nós podemos observar mais sobre a aparência deles, como por exemplo na cultura islâmica, onde existem os djinns. No Alcorão, também na versão traduzida internacional, no Alcorão 15, versículo 27, Alá criou o homem de argila e dos djinn a partir de uma chama ardente. No Alcorão 72, dos versículos 8 e 9, nos diz que
Os jins são descritos como ouvindo as mensagens celestes. São seres que escutam as mensagens dos céus. No Alcorão 55, versículo 15, jins são criados a partir de uma fumaça sem fogo, destacando a sua origem única. Temos também as tradições asiáticas, que são os devas e os bodhisattvas, onde mencionam a Mahabharata do hinduísmo, que são descrições dos devas, as deidades celestiais, ou seja, seres que habitam os céus, são chamados de devas para os asiáticos. Frequentemente eles enfatizam as suas belezas com vestes divinas e aparências resplandecentes. Ainda nessas culturas asiáticas, agora saindo um pouco do hinduísmo, indo para o budismo, os bodhisattvas são frequentemente descritos no Lotus Sutras com traços divinos e luzes radiantes, com ornamentos celestiais. Olhe só a aparência muito semelhante aos nossos anjos da Bíblia. Já no budismo tibetano, que a tradição se chama Vairocana, Vairocana é uma figura central desse budismo tibetano. Ela é frequentemente representada com uma luz transcendental que irradia sabedoria. Aí aqui já tem umas ligações mais egípcias. Se não me engano, existiram seres ali no Egito e na Grécia também que irradiavam luzes. Nas tradições africanas, na Nigéria, existe a tradição do Yorubá, onde a divindade Orunmila do Yorubá é associado à sabedoria e muitas vezes descritos com vestes esplêndidas e coroa na cabeça, usando uma coroa. Já na Ashanti, que fica em Gana, também da tradição africana, é um deus supremo. Existe um deus supremo conhecido como Nyame. Ele é frequentemente representado com atributos majestosos e é associado ao sol. Já na cultura Zulu da África do Sul, Izulu é associado ao céu da cultura Zulu. É descrito como um local de luz radiante e beleza transcendental. Em algumas tradições culturais mitológicas existem representações também de seres espirituais ou divinos que podem ser descritos como densos ou assustadores, ou menos convencionais em termos de beleza, mas ainda desempenham papéis benéficos ou protetores. E aqui estão alguns exemplos. Os dizirs nórdicos são entidades nórdicas associadas à fertilidade e proteção, mas a aparência pode ser imponente. Já o Tengu japoneses são seres humanoides japoneses com narizes longos e asas, são considerados os protetores das montanhas. E os Banshees celtas são figuras femininas celtas associadas à morte, e elas têm uma aparência assustadora, mas desempenham um papel de aviso ou de guardiã. E existe também na cultura Yorubá o Exu, que são um tipo de orixá, e o Yorubá associado à comunicação e à dualidade, e tem uma representação que desafia os padrões convencionais. Eu acredito que você deve saber mais ou menos como é a aparência de um Exu. E para encerrar, temos os Kachinas nativo-americanas. São espíritos ancestrais de cultura nativo-americanas com alguma aparência menos convencional e carregando significados benéficos como portadores de ensinamentos e de bênçãos. Essa daí seria a aparência de uma Kachina. Espero que você tenha se agradado desse vídeo e acompanhe outros vídeos da nossa playlist de estudos sobre anjos. Gratidão e até mais, meu pequenino.